Eu estava olhando agora de manhã em sites na internet os salários de pastores de certas igrejas. Na igreja do Silas Malafaia, por exemplo, pode chegar a R$ 20.000 mais os benefícios. Segundo um site, ele disse que não trabalha com o Zé Bobão. Segundo outro site, Malafaia disse que não faltam candidatos a pastor, mas falta pessoas qualificadas. Preste bem atenção. O que será que vem a ser essa qualificação? Será se os candidatos a pastores estão pensando em salvar as almas ou em ganhar dinheiro? Antes de continuar o estudo, eu já aviso antecipadamente que a qualificação principal para ser um pastor em grande parte das igrejas é persuadir as pessoas. Tem que ter persuasão, mexer com o emocional para induzir alguém a aceitar uma ideia, uma doutrina, levar as pessoas no bico, levar as pessoas no papo. 1 Coríntios 2:4, Paulo disse acerca disto: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Bem diferente do que vemos hoje. A maioria hoje não tem nada a ver com isto aqui, que acabei de ler. Absolutamente nada. Paulo disse que a sua pregação consiste em poder do Espírito Santo. A pregação e a doutrina dos apóstolos incluía a ação do Espírito Santo para convencer as pessoas do pecado. João 16, versículo 8. Poder para mudar vidas pela ação do Espírito Santo. Mudar de vida, que me refiro, não é como muitos ensinam por aí, mas é ser transformado e regenerado, livre do pecado, coisa que em nossos dias quase não acontece. Também era acompanhado de sinais e maravilhas. Hoje alguns só pregam curas e riquezas, e outros teologia, sem efeito salvífico, e nem operações de sinais visíveis. E já outras certas igrejas treinam seus membros para serem seus futuros pastores. Se você pesquisar na TV ou na internet, você vai chegar à conclusão que a maioria é persuasão humana. Se for comparado com a Bíblia, pois a maioria só pregam milagres, mudança de vida para eles é cura e prosperidade. A Bíblia diz para crescer na graça e no conhecimento. Segundo Pedro 3, versículo 18. Existem pregadores e pastores de certas igrejas que eu conheci, ou que eu conheço, principalmente pentecostais, que crescem na graça, mas são fracos teologicamente. Eu frequentei há anos atrás, há cerca de uns 20 anos atrás, eu fui um certo tempo em uma igreja pentecostal muito conhecida no Brasil, que eu não vou citar o nome. Não é a Assembleia de Deus não, porque a Assembleia de Deus dá muito lado para a teologia. É outra igreja aí. Que o que eu ouvi de abobrinhas, erros teológicos graves, e muitas vezes até por pastores e pregadores experientes, que já deveriam ter o conhecimento teológico avançado, e estavam falando bobeiras mesmo. Eles se consagram em jejum e oração, crescem na graça e falta conhecimento. Crescem na graça, mas não crescem no conhecimento. E já outras conhecem a Bíblia capa a capa, mas se orarem para um doente,
ou um endemoniado, não vai acontecer nada. Um pastor deve ter sim qualificações para ser um líder. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Apto para ensinar. Preparado teologicamente. Deve ser capacitado teologicamente e espiritualmente. Note que Jesus escolheu um monte de Zé Bobão para ser seus discípulos, pois a intenção era pregar o evangelho do reino e não persuadir as pessoas para arrecadarem dinheiro como fazem por aí. Veja em Mateus capítulo 10, quando Jesus os escolheu, ele os instruiu e deu a eles poder para expulsar demônios e curar os doentes. Alguns eram pescadores de pouco estudo, podemos entender assim como foi Pedro. Quando Pedro e João foram interrogados na prisão, Atos capítulo 4, no verso 8, Pedro fez um discurso e lá a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Sua mensagem causou espanto devido à sua sabedoria. Está escrito assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indultos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Note que está escrito: homens sem letras e indultos. Não tinham nenhuma formação acadêmica, tinham poucos estudos, mas não eram analfabetos, né? Porque eles escreveram, Pedro escreveu o livro de Pedro e João escreveu o livro de João, né? Então analfabetos não. E Jesus disse para João, né, no livro de Apocalipse: escreve tudo o que você ver. Então se mandou escrever porque analfabetos não eram, né? Não tinham formação acadêmica. Alguns deles eram pessoas complicadas e difíceis de lidar, como o próprio Pedro mesmo. Eles foram sendo lapidados por Jesus ao longo do tempo. Os crentes da nova aliança, em Atos 2 em diante, eram capacitados pelo Espírito Santo para pregar a palavra. Eram acompanhados de poder e não eram treinados em escolinhas para pastores, sem poder nenhum. Só conversa mesmo. Cristianismo sem vida, movido a interesse próprio. É o que temos hoje. Não todos, é claro, né? Mas uma grande parte, se não for mais da metade. Então estamos vivendo hoje nesse cristianismo pobre espiritualmente, movido a interesse próprio, interesse financeiro, status, fama, aparecer na mídia. Homens disputando vaga para pastores, sonhando em ficar rico, pregando um cristianismo superficial, sem vida espiritual, sem transformação, sem salvação. Igrejas que mais parecem partidos políticos, disputando seguidores. Muitas igrejas hoje, muitos segmentos, você pode comparar com partidos políticos. Não tem nenhuma diferença. São igrejas adaptadas para se adequar aos padrões do mundo. Igrejas que rebaixaram os padrões de moralidade cristã para se identificar e serem aceitas pelo mundo e ocuparem espaço na mídia, mas perderam a identidade com Cristo. Deus não vai recompensar ninguém pela obra em si, mas pela intenção da obra, pelo sacrifício envolvido. Há muitos anos atrás eu escutava um apresentador, o dono de uma emissora de rádio em Curitiba. Então um dia ele disse: eu evangelizo mais que muitos missionários, porque a rádio alcança aonde muitos missionários não conseguem ir. Tudo bem, mas qual a intenção dele? Era ganhar dinheiro, porque para fazer programa naquela rádio tem que pagar. E um missionário que às vezes pode ser remunerado, é claro, mas se não tem intenção de ficar rico com aquilo, a recompensa dele vai ser maior.
O que Deus vai considerar é o sacrifício envolvido e a intenção. Os verdadeiros obreiros são capacitados pelo Espírito Santo e pregam o Evangelho da salvação. As pessoas se convertem ao Evangelho e não a um sistema religioso. Eu tenho respondido perguntas com muita frequência de pessoas que me perguntam se tem como ser crente sem igreja, porque não concordam com o que vê por aí. E é uma realidade, são muitas pessoas que me perguntam isto. É uma coisa muito ruim e até é complicado para responder. A Bíblia diz: quem cuida estar em pé, olhe, não caia. Vamos fixar nossa mente no Evangelho e deixar de lado toda essa Babilônia religiosa no meio cristão, que serve apenas para confundir a mente das pessoas e desfocar as pessoas do verdadeiro Evangelho. Tira todo o foco. E o verdadeiro significado do Evangelho, o poder do Evangelho, acaba ficando por debaixo disto. Então, mais uma vez, é isto aí, e obrigado, e até o próximo.